Fala comigo, galerinha! Professor Kelbert na área aqui. Vamos falar sobre isso. Velocidade escalar média. Começar esse tópico sobre a introdução ao estudo dos movimentos, né? Essa coisa bacana, cinemática. Vamos embora, vamos com tudo. Vamos falar sobre movimento e repouso. Lembrando que se para você responder se alguém está em movimento ou se alguém está em repouso, alguma coisa, lembre-se o que importa é o referencial. O que é o referencial? É um ponto de vista. É onde você vai estar observando aquele movimento. Exemplo disso é você pegar essa situação aqui, onde você tem o camarada G dentro de um carro a 20 km por hora. Outra é esse camarada parado no ponto R do poste, vendo o caminhão passar. No referencial, no ponto de vista do camarada R, essa pedrona aqui, ó, que está dentro do caminhão, está junto com o caminhão. Então ele está a 20 km por hora. Agora, para o referencial do G, ou seja, para o referencial que também está junto a 20 km por hora, o seu conceito é de que ele não está se movimentando em relação a você. Ele se movimenta em relação a alguém de fora. Mas aquela pedra está parada em relação a você porque vocês estão indo juntas. No mesmo sentido ali, bonitinho. Tá bom? Então, com a pedra, está parada, está em movimento ou está em repouso? Depende do referencial. Combinados? Então, o referencial do G, de quem está junto com o caminhão, já está parado. De quem está do lado de fora, ou se movimentando de forma diferente do caminhão, aí ela está em movimento. Combinados? Então essa palavrinha de ponto de vista, referencial, vai aparecer demais da conta. Lembrando que tem algumas situações específicas, por exemplo, que isso vai ser muito mais comum. Se eu tenho dois carros andando na mesma trajetória, se tiverem com a mesma velocidade, você não tem uma relação de afastamento nem aproximação deles. Com isso, esses dois carros estão parados entre si. Tanto que se você está a mesma velocidade de alguém do lado, você consegue até pular de um carro para o outro. Loucura, né? Mas pode acontecer demais da conta. Outro exemplo, dois aviões de caça em pleno voo, abastecendo o avião. Gente, se você está com a mesma velocidade que alguém, mesmo que você esteja com uma velocidade muito gigante, tipo a 600 km por hora, mesma velocidade, você está parado em relação ao outro, tá bom? Feito isso, como você está parado em relação ao outro, abastecer o avião parado ou abastecer a velocidade constante, é a mesma coisa. Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita, tá bom? Segundo conceito inicial muito bacana, é sobre a trajetória do movimento. Professor, o que define uma trajetória? É se você tracejar todos os pontinhos por qual ele passou. Exemplo disso, camarada aí, ó, tá em cima de uma linha de trem. Vai chegar e vai soltar a bolinha. Ele vai soltar. Então você está em movimento em cima da plataforma e você vai abandonar. Para você vai ver o negócio caindo reto. Tanto que se você abandonar, a bolinha não bate em você, desprezando a resistência do ar. A maioria das coisas físicas vai desprezar a resistência do ar. Isso é normal. Então vai soltar e você vai bater em você. Não vai. Se for o vento vai forçar ele a vir contra você. Mas numa situação cotidiana, vai soltar, ele vai cair rente ao seu corpo. Ele cai retinho. Agora, para o referencial de alguém que está vendo esse movimento lá de fora, olha o que vai acontecer. Você vê lá esse movimento em amarelinho, olha lá, ó. Que vai acontecer o que chama de movimento simultâneo. Papo, que eu vou citar aqui mais para frente no vídeo, fica super tranquilo. Então, vai ter um movimento que é, inclusive, um movimento parabólico, tá? Que tem esse movimento de parábola. Vamos entrar em muito mais detalhe mais para frente. Tá bom? Então não se preocupe. Então tem muito exercício que pergunta, qual que é a trajetória? Gente, não se esqueça. Primeiro, qual é o seu referencial? De onde você está vendo esse movimento? Segundo, você vai tracejar o que você vai ver, tá bom? Aí você faz o desenhozinho bonitinho. Parabéns. Você tem a trajetória. Beleza? Coisa bonita, coisa bonita. Segundo, terceiro conceito muito importante é a velocidade escalar média. Aqui a gente entra na coisa muito bacana. O que é velocidade escalar média? Sempre é a distância percorrida, tá? A distância percorrida pelo intervalo de tempo. Intervalo de tempo. A palavra mais bonitinha.
Se você quiser falar numa forma usual, qual que seria a forma usual? Tempo gasto. Quanto tempo levou? Ah, quanto tempo levou? Tempo gasto. Ah, qual que é o intervalo de tempo? Quanto tempo levou? Quanto tempo levou? Tá bom? Tempo gasto, entre aspas, né? Tempo gasto. Tá bom? Uma outra forma de você calcular a velocidade escalar média, lembrando que o escalar vem daquele conceito de que não é uma grandeza vetorial. Então, volta lá no vídeo de escalar divisível de vetores, você entender qual que é a diferença de escalar para um vetor, tá bom? E média, porque a gente vê na velocidade, sim, velocidade fica variando. Isso é uma coisa usual, a gente sempre tratou velocidade no cotidiano. Tá? Então você vê velocidade variando, velocímetro no carro mudando, você andando na rua, anda rápido, anda devagar. Então você tem uma média ali. Uma outra forma que você tem para usar essa fórmula é se você passar o ΔT para o outro lado. Aí fica do jeito que eu mais amo, que é o famoso, olha lá, distância é igual a velocidade vezes tempo. Eu nem escrevi o delta porque tempo é tempo aqui. Essa fórmula aqui é a famosérrima. Famosérrima. Deus vê tudo. Olha lá, Deus vê tudo. Distância, velocidade e tempo. Distância percorrida, obviamente, de um pontinho para outro. A pessoa pode ser reta, pode ser curva, pode ser girando? Pode ser. Falou velocidade, escalar média, moçada? É só distância da trajetória que você está percorrendo. Tá bom? Olha que coisa mais simples. Só que, a pessoa só usar Deus vê tudo nas formulinhas, daqui a pouco eu vou aprender como é que usa? Claro que aprender, cara. Deixei, ó. Tem um vídeo bonitinho para você usar de várias formas. Agora, unidade, a pegadinha. Ah, unidade. Gente, unidade de distância. Tem que colocar aqui, ó. Unidade do D. Quando a gente fala unidade, costuma escrever assim, tá? Ó, dimensão, a unidade do D. É metros, tá? Metros, quilômetros, tá? Quilômetros, colocar o quilômetros, centímetros. Unidade de comprimento, tá? Unidade de comprimento. Na verdade, tem que colocar assim, ó, comprimento. E não é comprimento não, hein? Tinha que eu confundia comprimento de cumprimentar com cumprimentar. Ai, ai, que vergonha. Metro, quilômetro e assim vai, tá? Agora, nossa dimensão, ó. Então esse cotidiano fala da unidade dele, tá? De tempo é exatamente o quê? Nossa, ficou nada igual, né? Vai ser segundo, tempo mesmo, né? Segundo, hora, e assim vai. Ano, meses, e pode dar várias coisas. E velocidade é sempre comprimento por tempo, tá? Ó. Comprimento por tempo. Então a velocidade pode ser centímetro por ano, quilômetro por hora, metro por dia. É estranho, né? Mas tudo bem. E tem duas muito importantes. Muito, muito importantes. Metros por segundo. Vou usar até aqui, né? Então, muito, muito, muito importantes. É exatamente se vier metros por segundo ou quilômetro por hora. Essas duas são as mais famosas, digamos assim, né? Muito, muito famosas. Por quê? Porque se liga nessa, 1 metro por segundo é o que a gente chama de sistema internacional. O famoso SI. Também tem um vídeo só falando do SI. E o quilômetro por hora é o sistema usual. Que a gente usa no cotidiano mesmo. Ninguém vê falando, nossa, eu fui pego no radar 60 metros por segundo. Esse cara tá gigante, muito rápido. E outra, ninguém fala isso. Fala quilômetro por hora. Tá bom? E o por, você pode ler a cada. Você tem essa vantagem, você pode ler a cada. Então, metro a cada segundo, quilômetro a cada hora. Tá? Então, você tem essas opções que você pode usar. Tá? Uma coisa muito bacana é a conversão delas. Essas conversões são muito, muito, muito comuns. Aí eu vou ensinar um truque para vocês aqui, mas quem quiser pode só ver o finalzinho dessa resolução. 1 metro por segundo. 1 metro por 1 segundo. Presta atenção, vou fazer o contrário para ficar mais bonito. 1 quilômetro por hora. 1 quilômetro por hora. Eu vou transformar o seguinte. 1 quilômetro são 1000 metros. 1000 metros. Tá vendo?
uma horinha, essa uma horinha aqui são 3.600 segundos. Que bacana, eu converti quilômetro por hora para metro por segundo, você nem viu. Você viu? Ah lá, olha, metro por segundo. Se eu simplificar aqui, olha só que bacana, se eu simplificar 0,000 e dividir por 10, eu tenho que 1 km por hora é equivalente a, isso eu dividir por 10, ó, volta a virgulinha, 1 sobre 3,6 metros por segundo. Tá vendo? Peguei a conversão, expandi para a unidade, para outra unidade e brotou. Esse 3,6 eu vou passar multiplicando. Então, 3,6 km por hora equivale a 1 metro por segundo. Ó, porque ficou 3,6 vezes 1. 1 metro por segundo. Isso aqui é uma conversão famosíssima. Famosíssima. Você pode colocar aí, ó, no seu resuminho, por favor, quilômetro por hora para metro por segundo. Moçada, uma coisa é converter quilômetro para metro. Outra coisa é converter hora para segundo. Outra coisa é fazer exatamente esse rolê aqui, ó. Converter a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Caso contrário, você multiplica por 3,6. Se você um dia quis saber por que isso acontece, tá aí. E por causa dessas mudanças aqui de unidade, ó. Tem que saber, a pessoa tem que decorar, não. Isso aqui você não tem que saber. Só você para você ver de onde veio. Mas isso aqui tem. Usar para sempre. Vamos usar sempre. Sempre usar, tá? Em todo capítulo meu aqui, a gente vai sempre usar ele. Sério, de coração. Isso aqui é muito importante, tá? Muito, muito importante. Pessoal, algumas palavrinhas vão aparecer nos meus exercícios, não vão? Vão. Primeiro, velocidade média, velocidade instantânea. Quando eu falo velocidade média, estou querendo dizer exatamente aquilo. Aquela mais ou menos velocidade, ficou mudando. Então fica ali, ó. Qual que é mais ou menos o que você fez? Não é a média da velocidade. Se eu falar a média da velocidade, eu estou querendo dizer outra coisa. Outra coisa. No exercício eu percebi que tem uns aí, ó, que a gente vai ver, ó, que vai fazer que vão ficar iguais, mas velocidade média só tem a ver com a distância que você percorreu pelo tempo que gastou. Só isso, distância que percorreu pelo tempo que gastou. Outra coisa é se ele falar sobre velocidade instantânea. Essa palavrinha aqui é nova, né? O que ela quer dizer com velocidade instantânea? Quando você está numa viagem, você está fazendo uma curva, sabe, desacelerando, freando, naquele instante específico que você perguntar, você tinha uma velocidade. Então, pegar um camarada que está assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em algum instante você tinha 8. Num instante específico você tinha 10. Num instante específico você tinha 3. Então, quando eu falar a velocidade instantânea, é naquele instante específico ali que eu for perguntar. Tá bom? Quando o camarada já entra nesse caso específico, num movimento uniforme, que tem um capítulo exclusivamente para ele, a velocidade ele é sempre constante. Imagina esse camarada aqui, ó. Tem a velocidade sempre constante. Sempre está com velocidade constante. A velocidade média é a própria velocidade dele. Quanto ficou mais? Meu carro estava 80 por hora. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. O camarada estava 80. Gente, ele ficou mais ou menos 80. Tá vendo? Sacaram isso? Então, velocidade constante no movimento uniforme. Uniforme quer dizer isso, com velocidade sempre constante, tá? Velocidade constante a todo movimento. Então, a velocidade média é a própria velocidade. Tá bom? Pode adotar. Um camarada está com velocidade constante. Deus é tudo. Deus é tudo. Um caso ou outro que você for usar a posição, aí importa. Usar a posição é uma coisa. Eu sou que é isso? Calma. Acompanhe comigo aqui. Vou te levar, ó, ao céu da física. Tá bom? Pode acompanhar. E se eu falar velocidade instantânea? O camarada está 80 por hora, 80 por hora, 80 por hora. Então, se eu pegar em qualquer instante que seja, a instantânea é 80 por hora.
Então tem algumas questões que vão vir com essas palavras. No caso do movimento uniforme, os queridos, pode dar que é a mesma coisa, tá bom? Porque matematicamente é a mesma coisa. Chique, nada de mais, nada de menos. E bora para a próxima. Valeu!